Pessoal, eu vou compartilhar agora o texto para a gente ir lendo, né? Vou compartilhar aqui. Eu esqueci de colocar modo de leitura. Todos estão conseguindo ler? Então tá bom. Então, olha, dentro do texto, né? Capítulo 15, Joana de Cusa. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, esposa de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Joana, ela é uma personagem que aparece no Evangelho de Lucas 2 vezes, no capítulo 8 e no capítulo 24, demonstrando que ela era muito aquelas, sabe, ela não era uma apóstola, porque nem existe, mas era uma discípula das mais próximas. Ela acompanhava Jesus mesmo. Pode lembrar, por exemplo, a história de Lívia, né, Lentulus. Só que Lívia, ela não conseguiu acompanhar Jesus pelos seus problemas. Mas Joana, pelo jeito, era próxima mesmo. Tanto que ela é citada junto com Maria Madalena, e ela foi uma também ela é conhecida como a portadora de mirra. Mirra era uma especiaria muito cara. E tem um autor, eu tenho aqui em casa, há muito tempo, que ele fala sobre, é um médico, né, que descreve a crucificação, e ele fala que é muito provável que eles não tiveram tempo de embalsamar Jesus, não tinha como. Eles iam só no domingo lá para vê-lo, né, lá no sepulcro, então que colocaram uma quantidade muito grande de mirra ao lado dele para ficar exalando e tentando conservar o corpo. E Joana foi uma das que foi lá para depois embalsamar Jesus, só que ele não estava mais lá. E aqui está falando também, nesse primeiro, que ela era esposa do Cusa, intendente de Antipas. Esse é engraçado porque no Evangelho, muitas vezes você se refere às pessoas pelo pai, né? Quando fala assim, Jesus era conhecido por Yehoshua ben Davi, ou seja, Jesus, filho de Davi ou filho de José, né? Ben Yosef. Então, conhecido pelo pai. Ou pelo lugar, tipo Maria de Magdala. Né? Maria Madalena, mesma coisa. Maria da cidade de Magdala. E aqui Joana, ela é conhecida por ser esposa de Cusa. É o mais importante que dava para identificar uma pessoa. Poxa, ele era a pessoa que respondia pelo tetrarca, né? Ele não era rei, ele era um tetrarca, ele governava com mais 4. Então esse cara respondia pelo tetrarca na ausência dele. Era um cara muito poderoso. E só para a gente entender esse Antipas aqui, quem que era, eu coloquei aqui, ó. Tem muito Herodes no Evangelho e a gente fica confuso. Pô, caramba, esse Herodes não morre, não? É porque não é o mesmo. Na época de Jesus, aquele que promoveu a matança dos primogênitos, né? Ele era Herodes o Grande. E essa história maravilhosa, não dá para contar aqui, né? A respeito dessa dinastia do Herodes e tudo mais, interessante. Mas, então Herodes o Grande, quando ele morreu assim 4 anos depois do nascimento de Cristo, ele passou
o reino dele para os filhos. Tudo isso, né, gente, com o apoio de Roma. Porque Roma tinha uma estratégia de pegar a administração pública e deixar por conta da administração romana. Mas aquilo que diz respeito à religião, questões mais, vamos dizer assim, que não envolvessem dinheiro, por exemplo, eles podiam deixar na mão de uma pessoa da região mesmo. Então ele dividiu isso entre os filhos dele. O Aquelau, só por curiosidade, foi aquele que pegou antes todo aquilo que o governo que Pilatos fazia na época de Jesus. Felipe, aqui o Antipas também. E mais esses dois aqui. Vamos olhar aqui que o filho do Aristóbulo, ele teve um Herodes Agripa, junto com Herodias. Tem muita história aqui, não vai dar para ver agora. Mas olha o reino. Essa aqui é a parte de Pilatos, ó, muito grande. Desde a Idumeia, na Judéia e a Samaria, grande pedaço. E o Antipas ficava com a Galileia, tá vendo aqui, ó, Antipas. A Galileia e a Pérea, que ficava do outro lado do Rio Jordão. Bem grande também, tá vendo? Só que ele foi denunciado pelo seu sobrinho Agripa para Roma, como se ele estivesse sendo corrupto, desonesto, uma série de coisas, e ele foi retirado do governo para que o Agripa assumisse. Por que é importante a gente saber disso? Porque aqui em determinada parte do texto vai ver que esse cara caiu em desgraça política, né? Ele deixou de ser o bonzão e a Joana ficou sozinha depois, né? Quem leu o texto viu isso aí. Tipo assim, a pessoa hoje é o maior bambambam da sociedade, está no auge da elite e depois pode cair lá para baixo, né? Ficar sem dinheiro até para sobrevivência. Então tem até essa lição aqui. E a Joana, essa foi a parte mais fácil para Joana, né? Isso nem foi tranquilo. Então Joana possuía verdadeira fé, contudo não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitavam as claridades do Evangelho. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. E aí Jesus, né, ouviu e ponderou com ela. Joana, todos os templos da terra, né, são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Esse desde agora é porque Jesus é o bom pastor e nenhuma ovelha ficará para trás. Ele vai resgatar todas. Porém, as ovelhas mais dóceis, elas ajudam a pastorear as outras, né? Elas vão direitinho, seguem, né? Não adianta a ovelha querer levantar e estalar o chicote em cima das outras colegas. Elas têm que fazer o papel delas, assim.
né? Que Jesus vai resgatar todos. Nós seremos convidados a ajudar, mas não com chicote. Teu esposo não te compreende, a alma sensível? Aqui, o que fala? Compreender-te-á um dia. Agora falhou. Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Pode ser. Ama-o assim mesmo. Não te acharias ligada a ele se não houvesse razão justa para isso, né? Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus. Vamos entender isso. Né? A nossa vontade é de abrir a cabeça do outro e colocar, fazer o download lá, né? Tipo Matrix. Mas já está sendo nos ensinado que essa é a vontade nossa. A de Deus é que a gente faça a nossa parte, onde nós estivermos. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico, né? Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos. Abrolhos, aquelas pedras que ficam, né? E são perigosas para os navios, racham o casco dos navios. Mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, ou seja, é o trabalho na vinha do Senhor, né? Retirar os pedregulhos onde a gente está arando, é trabalho, não é molinho. Ninguém nunca falou que seria um passeio, né? A fim de cultivarmos nele mesmo as videiras maravilhosas do amor da vida. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema. Para ela, um espírito sensível igual dela, para ela era muito difícil. Para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? É a pergunta que ela coloca e que a gente já até esclareceu aqui, né? Não, não é assim. E Jesus fala: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será nós que já conhecemos o Evangelho e estamos dispostos a praticar? Ou a pessoa que ainda não? Quem que tem mais paciência, né? Gente, ele não tem paciência. A gente está no Espiritismo há 10 anos, já fez cursos, já faz evangelização e tal. E será que a pessoa que nunca nem passou na porta do centro vai ter que ter mais paciência do que a gente? É isso aqui que está sendo falado. Não se culpem por isso, mas é trabalho. Temos que trabalhar, né? Por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra, né? Por que não joga um raio na cabeça do Putin? É a vontade que a gente tem, né? Que Deus pegue ele e já dá um nó nele para parar de bobeira. Não é assim. Isso daí faz com que nós com certeza precisamos disso, nos peguemos ainda mais em preces com a espiritualidade para a mudança da energia do planeta. Tudo aqui é aproveitado, né? Terá que vir o escândalo, né? No mundo de provas e expiações, a gente aprende com as dores, mas aquele que provocar as dores será responsabilizado. Que não sejamos nós esses provocadores, né? O pai não impõe reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Vai, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação. Olha, esse momento chegou, né? O que Jesus quis dizer para ela aqui? Vai, Joana,
vai fortalecer sua fé, continua, porque você ainda vai ter oportunidade de dar o seu testemunho. Não é com o seu esposo agora largando ele, nem obrigando ele, não. De novo, ó, vai, esforça-te, também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Ela não imaginava o tanto que ela teria que demonstrar isso, né? E com quem e em que situação. E Jesus fala, volta ao lar, ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro. Esse é o exercício, né, gente? A indulgência, a paciência. Isso é caridade moral, que a gente tem que dedicar com absolutamente todo mundo com quem a gente convive. Na rondon, naquele trânsito, no trabalho, com os vizinhos do condomínio. Todo mundo. Todo mundo. Porque a dificuldade é nossa. Como Jesus trataria essas pessoas com quem a gente não tem paciência? Como que o Chico trataria? Não é? Nós não temos que pegar essas pessoas como referência. Eu não estou falando que eu faço, não estou falando que é fácil. Mas que a gente tem que tentar e que a gente tem que perseverar, tem. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. Eu grifei bem forte isso aqui, porque olha aqui o resultado, olha. Aqui o resultado do trabalho dela. Multiplicou os bens da fé. Ela deixou de ficar talvez andando atrás de Jesus? Talvez um pouco menos. Ela deixou, por exemplo, de frequentar o centro de segunda a domingo? Talvez, né? Ficou mais com a família. Mas ela perdeu com isso? Não, ela ganhou. Esse esforço, porque muitas vezes a gente corre da família indo se internar na igreja, passa lá a semana inteira, dorme lá, fugindo da família, né? Fugindo de alguma coisa. Jesus pediu para que ela amasse aqueles que estavam ali em volta dela. E olha o que aconteceu, ela ficou mais fraquinha na fé? Não, multiplicou os bens da fé. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu marido. Ela era uma das mais ricas ali, ela e outras, né? Talvez junto com a Lívia Lentulus, elas davam dinheiro, elas tinham, né? Recurso material elas tinham. E o que aconteceu? Tudo na nossa vida, gente, é empréstimo de Deus. Uma hora nós temos a saúde, uma hora nós temos dinheiro pra caramba. Com certeza, uma parte da nossa vida tivemos juventude do corpo físico. Tudo passa. E para Joana passou. Ó. Mudou a gestão da prefeitura lá. Saiu uma galera, entrou outra. Isso acontece sempre. E ela deixou de estar lá na diretoria, está lá em cima. Né? O marido não aguentou. Né? A dor da perda da posição fez com que ele voltasse ao plano espiritual numa noite de sombras tempestuosas. Quem tem lido aí as obras do André Luiz sabe o que isso significa, né? Ele chegou provavelmente em estado de loucura no plano espiritual. Difícil até de ajudar, só o tempo mesmo
e bastante dor para que esse tipo de espírito se abra à ajuda. Ou seja, é muito difícil, né? Joana não. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade tipo Caldas Novas, assim. Caldas Novas numa boa época, né? Era uma cidade de muito verde, muito bonita, onde os ricos compravam chácaras, compravam terras, porque era o rio muito bonito, muito fresco, né? Então eles iam para lá. Públio Lentulus, né, achou melhor adquirir uma propriedade lá naquelas paragens. Então ela procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Ela teve um filho, né? Ela foi criticada pelas suas colegas, falou: nossa, Joana, você está trabalhando lavando roupa? Nossa, como você faz esse tipo de serviço? E ela nem tinha para elas. Não, menina, fica quieta aí. Deixa eu trabalhar, sustentar meu filho. Ela não caiu em depressão por isso. Não, ela estava alimentada espiritualmente para dar testemunho para os outros, né? Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material. Ó, nobreza material, mas era uma mulher nobre de espírito, né? Dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse o pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe alvejou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduziu em seu bojo na qualidade de serva humilde. Então, o que aconteceu? Com a perseguição dos cristãos, ela foi capturada, né? Provavelmente numa daquelas reuniões que aconteceu até em catacumbas, quando as perseguições ficaram muito fortes, né? Ela foi presa. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo, né, mais uma vez aí há 2000 anos, que aconteceu com Lívia, uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, seu filho que já tinha crescido, né? Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Tudo isso, todo mundo já leu um pouco, né, disso, já ouviu. As pessoas se divertiam com esses espetáculos. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou queixa. Então o açoite vibra sobre um rapaz seminu que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vê que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Mas ela, né, resgata dentro daquela fé, daquela força que ela juntou durante toda a sua vida, que ela se preparou, né? Ela diz ao filho: acima de todas as recordações, com a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a dizer-lhe: vai, filha, ser fiel. Ou seja, ela recordou aquele ensinamento de Jesus. Ela falou: caramba, chegou mesmo o momento da prova, né? Tudo que eu passei na vida foi uma preparação, porque isso aqui está muito forte, né? Mas eu estou com Jesus, porque ela tinha uma intimidade. Vocês acham que essa é a primeira vez que ela sente a presença da espiritualidade? Não, ela criou uma intimidade, ela se pegou com a espiritualidade durante toda a sua vida. Então naquele momento ela se sentia amparada. Ela se sentia amparada. E ela pôde dizer ao filho com muita dor, não foi facinho não: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício.
Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa do povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios à fogueira. Ainda ficaram zombando dela enquanto ela queimava. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer. Eles falavam isso, gente, porque eles não conseguiam compreender a serenidade dela. Então era preciso que eles fizessem isso, era preciso que eles zombassem para que eles pudessem se autoafirmar naquela crueldade que eles estavam fazendo. Não é? Era uma tentativa deles de desanuviar, falar, gente, que está acontecendo alguma coisa que eu não sei explicar aqui. Então vamos zombar para a gente poder, desanuviar. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar. Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Isso aí, com certeza, esse rapaz aí, eu não sei se recuperou tão fácil, não. Essa ele levou para casa e ficou, assim como Paulo, via Estevão ajoelhado, todo lascado de pedrada, e em vez de se revoltar como todo mundo, não, ele perdoou Paulo. Aquilo foi um espinho na carne de Paulo, que ele levou até compreender, Ou seja, ali começou o processo de transformação. Então Joana evangelizou esse rapaz nesse momento tão crucial, Nesse instante, sentiu a mão consoladora do mestre que lhe tocava suavemente os ombros. E lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Eu estou aqui. Quem que não gostou, por favor, levanta a mão. Demais, sempre que a gente lê, a gente monta a imagem, Muito forte. E esse é o nosso exemplo, essa é a nossa reflexão que fica, para a gente pegar as dificuldades que cada um tem na vida e tomar isso como material de trabalho em nós mesmos para nos preparar para no momento certo poder evangelizar, Os evangélicos eles falam muito em dar testemunho, mas é uma evangelização, A nossa vida, a forma como a gente vive, ela pode ser um instrumento de evangelização. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, como essa pessoa transmite uma energia boa, E também vem aí o caso da gente se avaliar. Será que eu estou transmitindo uma energia boa? Será que lá no trabalho eu sou essa pessoa que transmite essa energia boa? E também não se culpar, gente, se eu não estou transmitindo essa energia boa. Falar, eu sou ruim. Nós temos os nossos momentos. Mas, de novo, citando aqui o que a Elis falou, no primeiro. Pedir ajuda. Então, se nós vamos seguir a... Não vamos lá, gente, não vamos botar fogo na gente e esperar ver o filho chicotado agora, não. Nosso momento agora... Temos 3 momentos aqui, Então vamos relembrar os 3 momentos.
citados pela Elis. Primeiro momento, pedir ajuda. Né? Pedir ajuda à espiritualidade. Para entender, para suportar, para tudo. Segundo momento, seguir as recomendações desses estudos que a gente faz, né? Ser perseverante, buscar tudo de bom para nós. Tudo de bom é o quê? É fazer churrasco final de semana, é viajar, é trocar o carro. Isso é bom, isso é bom, mas é uma parte material. A gente está falando do tudo de bom, é de buscar as leituras, buscar o estudo, não é? Ser fiel nesse sentido, seguir, praticar. E o terceiro, aí sim, não vamos do fim pro início, né? Vamos seguir a ordem correta. E isso me lembrou, vou finalizar agora, deixar vocês falarem. Isso me lembrou, é, para mim, uma conexão entre todos os ensinos da Bíblia, né? Não é só do Evangelho, não é só dos livros espíritas. Eu acho tudo muito conectado. Muito, 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 muito. E eu me lembro de novo do Salmo número 1. Estou sempre me lembrando das lições e volto no Salmo número 1. Bem-aventurado, né, aqueles que estudam e meditam a lei do Senhor dia e noite. Eles são como a árvore plantada à beira do rio. Suas árvores são verdes o ano inteiro e ele dá o fruto na época certa. E tudo que ele faz prosperará. Então é o que aconteceu com Joana e é o que com certeza acontece com a gente também, né? Se a gente seguir, ser fiel. Falei pra caramba, agora eu vou fechar o microfone, eu ouvi vocês. Só um comentário, assim, que algo que me tocou, como que a partir do momento com a fala com Jesus, né, ela passou a ver só os pontos positivos do marido. Ela simplesmente passou a ignorar tudo aquilo que incomodava, que mexia, e focar só naquilo que ele tinha de potencialidade, e de certa forma até estimular isso, realmente vivendo aquilo que Jesus tinha pregado para ela. Né? Será que ela ficou louca? Desculpa, Mel. Pode falar. Será que a gente fica louco assim? É uma doutrina de para a gente parar de ver a realidade, virar pessoas iludidas? Muitas pessoas dizem isso. Mas não, é de educação espiritual. Né? Ela passa a ver as coisas positivas que existem e passa a ver as dificuldades como oportunidades de trabalhar as próprias limitações. Né? Fala, Mel. Então, em relação a essa luz, né, que a gente falar, por que será que o outro passa essa energia, essa luminosidade quando a gente está com ele ou quando a gente se aproxima? Eu acho que todos nós temos essa luz, todos nós temos. Nós somos abençoados, né, de ter essa luminosidade. E onde que a gente acha isso? Não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, mas é nesse dia a dia mesmo. É nesse estar aqui, agora, é no nosso, durante o dia todo que a gente vai prestando atenção nas pequenas coisas, para poder trabalhar isso aí e melhorar. Mas aí a gente fala, por que passar tanta dificuldade? Por que tem uns que passam tanto? Por que que eu sofro? Por que que está acontecendo isso comigo? Então é onde a gente tem que abraçar essa causa e falar assim, eu estou passando isso porque vai me fortificar, não é à toa, né? Por que que está acontecendo isso comigo? Então, eu acho que, assim, essa luz, nós temos ela, nós recebemos ela gratuitamente, e a gente tem que expandir isso aí, abrir essa visão e acreditar que tudo que a gente passa ou sofre é fortalecimento. Não é fácil, estou falando que não é fácil para ninguém, mas tentar, pelo menos no dia a dia, enxergar um pouquinho disso, né?
e como a personagem da nossa história aí, essa busca dela de querer passar essa luminosidade para o marido, trazê-lo para a religião, ela tinha muita força para isso. Só que, assim, essa força dela seria para ajudá-lo, né, e ser usada no momento oportuno, como foi na hora da crucificação dela, com o filho. E acho que tudo tem um momento certo, né? Acho que é por aí. Pessoal, eu queria só passar uma curiosidade aqui, não dá para falar agora, mas para vocês procurarem na questão 695 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o casamento, não é? Eu acho que eu tenho aqui aberto, tenho. Pergunta, pergunta, será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente dos seres? Kardec pergunta a espiritualidade. Outra coisa, no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, esse livro aqui eu comprei por R$5 no sebo, gente. É muito bom a gente ter isso na nossa biblioteca, sabe? Quem gosta de livro físico, mas se quiser o livro online, então tá mais fácil ainda. Mas eu ainda tenho uns livrinhos físicos ainda. Porque o Renato falou que eu tenho que limpar. Nossa, dá um trabalho. Eu sumi com tudo e peguei tudo online agora. No capítulo 18, Espiritismo e Lar, né? Ele vai tratar dos tipos de união, não é? Classificação dos casamentos ou lares. Ele vai falar aqui dos lares. Olha que isso aqui é interessante, gente. Ele vai falar dos lares acidentais, vai falar dos provacionais, vai falar dos sacrificiais, vai falar dos afins e dos transcendentes. Muito, 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 muito interessante isso aqui, sabe? Então são coisas que tem na doutrina que a gente pode estudar e às vezes a gente não sabe, né? Então eu não posso deixar de passar isso aqui, que tem a ver com o texto, né? Dá para estudar, tá? Como? Você falou. Qual é o nome do livro? O livro O nome do livro mesmo? Estudando a Mediunidade, é do Martins Peralva e é o capítulo 18. Esse livro é formidável para estudar vários temas, tá? Ele é perfeito, é um livro maravilhoso. Não é de mediunidade só, né? Ou não é mediunidade aquela que a gente imagina, né? Aquela o espírito vem e você fala, né? De psicofonia, né? São condutas. Condutas, isso. E quem quiser ler um pouquinho da Joana de Cusa, só para ver ela no Evangelho, é Lucas, capítulo 8 e capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Tá bom? Tio Jorge, repete pra mim, peraí, deixa eu... Eu tô meio descabelada, mas vocês... Repete pra mim o Lucas. Lucas 8 e também 24. Tá. Vocês vão ver que Joana era próxima de Jesus mesmo. Ô Jorge, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. Eu acho que eu já vi sobre isso. Joana de Cusa é Joana de Ângeles, não é isso? Foi uma das encarnações dela, não é isso? Eu já ouvi falar, mas eu não tenho a referência. O próprio Divaldo, numa conversa mais íntima, relatou isso. Eu não vi, eu já ouvi assim. Uhum. Pois eu separei outra coisa aqui. Do nosso material de noções básicas, da parte da família. Isso me marcou tem tanto tempo que eu fui procurar porque não tinha como. Eu vou abrir aqui na tela então. Deixa eu ver se dá para abrir.
Acho que não dá, não. Eu tenho que fazer uma outra ginastiquinha aqui para abrir. Mover para uma nova guia. Tá, agora deu. Fechar, compartilhar. Aqui. Share. Aqui, gente. Tem todo o material, né? Que é bem legal. Ó, material sobre a família. Super legal. Mas isso aqui me marcou. O casamento, olha, da Joana de Ângeles, no SOS Família. O casamento não é uma incursão ao país da felicidade, feitas de sonhos e ilusões. É um tentame na área da educação do sexo, exercitando a fraternidade e o entendimento, né? É um compromisso fixado antes da reencarnação. É uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva. Dele resulta a prole sob a responsabilidade dos cônjuges, né? Isso aqui me marcou porque a maior parte das pessoas vê o casamento como principalmente os jovens, né, que vão se casar, vem com aquela ilusão, né, que agora encontrei minha felicidade. Está sendo explicado aqui pra gente que é uma escola, que pode ser muito feliz. Mas se você tiver uma visão ingênua disso, você pode sofrer muito e não alcançar todo o benefício. Que a pergunta 695 do Livro dos Espíritos vai dizer qual que é o benefício. Então é isso. Estamos muito próximos, né, André, de fazer a nossa prece. A gente não pode atrasar para não comprometer todo o horário. Eu vou deixar... Mas tio Jorge, ok, pode, a hora que você quiser encerrar. Excelente estudo, tá? Ah, excelente mesmo, até porque você está trabalhando história com a gente, né? Isso é muito bom. Vai lá no mapinha, identifica, volta. Os seus conhecimentos anteriores faz muito, né? Agrega muito. O lado do catolicismo da Bíblia toda com o lado do espiritismo é muito positivo, né? A gente vê que tudo é um complemento de estudo. E em relação ao curso, eu gostaria que você divulgasse os cursos de quinta-feira, porque tem pessoas que ainda não conhecem. Os cursos que já começaram, vão começar? Como é que está a história e as datas? Começa quinta-feira agora. Como eles fazem a inscrição? Quais cursos que tem? Assim, nós colocamos lá no site do Missão e Luz um link para você já cair dentro do grupo. Então ali dentro do grupo você já tá todas as informações. Eu coloco esses lembretinhos da leitura da semana, todo lembretinho, né? A Adriana e a Cris acabaram de fazer, né? Só que a gente está mais junto ainda porque a gente fez o leitura de férias, né? E elas agora estão indo pro nosso lar estudar com a Consola. E então assim, o ciclo básico da nossa casa tem noções básicas. Deu uma mensagem aqui, eu não sei o que quer dizer. Tem noções básicas, depois do nosso lar, né, que é o início do estudo sobre a vida no mundo espiritual, a obra de André Luiz. Depois temos o curso de passe, depois o curso de corrente magnética, né? Nós estamos com os instrutores muito legais. O pessoal está muito, muito dedicado mesmo. E depois a gente tem livros, a gente está estruturando isso, né, gente? Até porque o negócio de pandemia, enfim, estamos estruturando, mas está legal. O Nilson, ele dá sempre o estudo de um livro. Agora ele está no livro dos médiuns, né? E o Guilherme também dá um outro livro. A gente precisa estruturar isso melhor,
para que eles fiquem assim com uma cara mais de tempo definido e tudo mais, mas as pessoas que terminaram os cursos estão tendo essas opções aí, né? Enfim, é isso. Se vocês desejarem então fazer o curso de noções básicas, que ainda não fez, pode entrar lá no site do Missão, missãoiluz.org.br, e tá facinho lá o link, clica, já entra no grupo e quinta-feira a gente está lá. E eu vou repetir, né, o convitinho que já está pronto, das leituras, tem que fazer. Como é o primeiro dia, eu vou apresentar o curso, as pessoas se apresentam, né? O curso Noções Básicas é o tio Jorge, tá, gente? Isso. Eu quero dar testemunho dos cursos. Eu fortaleci demais em cima, baseado neles. Eu fiz com a Lídia, o Noções Básicas, a Consola, o Nosso Lar, agora eu estou indo para o Passe. Eu acho assim que, nossa, abre tanto a mente, a gente fica numa vontade de estudar mais, de conhecer mais. Igual você falou a ideia do Jorge colocar o mapa. Então, assim, é coisas que a gente não teve, às vezes, muitas vezes não tivemos oportunidade de descobrir essa história, de ficar sabendo o que realmente aconteceu, para a gente entender hoje, né, e colocar em prática. Então, assim, eu acho que quem tiver oportunidade, uma vez por semana, é maravilhoso. E o estudo, queira, assim, às vezes a gente fica mais resistente, não tem tempo, tem outras coisas para fazer. A gente sempre coloca algo superando uma informação. Facilita tanto a nossa vida, abre tantos os nossos caminhos, a nossa mente para enfrentar determinados momentos que a gente não estaria preparado. Então, o estudo, ele liberta, o conhecimento, ele liberta. Então, assim, o convite, lógico, a gente já faz um estudo aqui no domingo, mas eu estendo a vocês o estudo da quinta-feira. É muito bom, tá? Quem tiver oportunidade, está online ainda, então participe, tá? Participe. O tio Jorge, vou pedir para coloca lá o site direitinho, tio Jorge, no nosso grupo, para o pessoal já clicar lá e já entrar direto para não ter dificuldades, tá bom? Parabéns pelo estudo, tio Jorge, ó. Obrigada, viu? Foi top, top. Eu sou suspeita porque essa lição, para mim, ela é incrível. E vindo de você, então, ela fica mais... E parabéns aos pais que estão acordando 8 horas da manhã e junto conosco aqui. Estou feliz demais. E põe esses meninos para evangelização. Acorda aquela galera lá e põe eles para a aulinha. Deixar você fazer a prece aí, tio Jorge. Eu já vou sair aqui que eu estou resolvendo um probleminha já de cá, tá bom? Tá bom, então. A aulinha que já vai começar. Tchau para vocês. Com Deus. Vai com Deus. Pessoal, vou pedir a tia Mel para fazer a prece, então, pra gente. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer, né, a oportunidade desse estudo maravilhoso, agradecer pela toda essa instrução que o Jorge recebe, nos passa, através dos seus estudos, da proteção dos mentores, que a cada dia mais o qualifica, e através dele e dos outros instrutores, aprendemos tantas coisas. Obrigada por essa oportunidade, que toda essa luz, essa energia que nós viemos aqui nessa reunião buscar se dissipe sobre os nossos familiares, os nossos amigos, que a nossa semana seja de paz e de bênção, e gratidão por mais esse estudo e por tanto aprendizado, que assim seja. Boa semana para todo mundo, gente. Vamos botar os meninos agora nas turminhas. Obrigada. Fique com Deus. Tchau, Tchau, obrigada. Até mais. Tchau. Tchau.